Antes que o tempo marcasse suas páginas com a ascensão e a queda dos reinos, antes que o mundo testemunhasse a vinda do Messias, existiu um homem cuja voz se ergueu acima de reis, impérios e séculos. Um profeta que caminhou entre a glória de Deus e a ruína humana. Seu nome era Isaías. Isaías viveu em uma época de esplendor enganoso. Jerusalém brilhava em seus muros, mas seu interior estava fraturado. O povo celebrava suas colheitas, mas desprezava aquele que lhes dava o pão. O templo ainda guardava sacrifícios, mas o coração da nação se afastava do Deus que a formou. Foi nesse cenário de religiosidade superficial e decadência espiritual que o céu se abriu para um homem comum. O ano era o da morte do rei Uzias, um rei que começou fiel, mas terminou ferido pelo orgulho. Enquanto o trono humano estava vazio, Isaías entrou no templo buscar consolo e encontrou o extraordinário. De repente, a sala tremeu, o ar se tornou fogo, e os olhos de Isaías foram abertos para ver o que nenhum mortal poderia contemplar. Isaías viu o Senhor, assentado sobre um trono elevado. Suas vestes enchiam o templo. Serafins, criaturas de fogo, cobriam o rosto e os pés diante da sua glória. E toda a sala ecoava com uma voz que atravessaria as eras. Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Diante daquela visão, Isaías caiu em desespero. Não porque Deus o condenava, mas porque a santidade de Deus revelava quem ele realmente era. Ai de mim, estou perdido, ele gritou. Sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Então, um dos serafins tomou uma brasa viva do altar, tocou sua boca e o purificou. A culpa foi removida, o pecado foi perdoado, e naquele instante o profeta nasceu. Então o Eterno falou: Quem enviarei? Quem há de ir por nós? E Isaías respondeu com as palavras que mudariam sua vida: Eis-me aqui, envia-me a mim. A partir desse momento, Isaías se tornou a trombeta de Deus em uma nação teimosa. Sua missão não seria apenas anunciar, seria confrontar, restaurar, advertir e revelar o futuro do mundo, milhares de anos antes de acontecer. Isaías profetizou nos dias de 4 reis: Uzias, Jotão, Acás e Ezequias. Cada um deles carregava um capítulo da história de Judá, mas nenhum estava preparado para a força daquela voz. No reinado de Acás, Judá estremeceu. O exército da Síria se uniu ao reino de Israel do norte e marchou contra Jerusalém.
O povo entrou em pânico. Acás temeu a guerra e ousou buscar alianças pagãs em vez de clamar ao Deus que libertou seus pais do Egito. Isaías foi até ele, não com espadas, mas com palavras que pesavam como ferro. Se não crerdes, não subsistireis. E ali, no meio do medo, Isaías anunciou um sinal que marcaria toda a humanidade. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e seu nome será Emanuel. O profeta falava muito além da crise. Falava de Cristo, do Deus conosco. Mas Acás não ouviu, e Judá sofreu. A Assíria avançou como um lobo sedento. Reinos inteiros caíram. Israel do norte foi devastado. O povo foi levado cativo. E Isaías chorou pela nação dividida, que nunca mais se levantaria. Mas enquanto reis se desesperavam, Isaías mantinha firme a visão que vira no templo. Porque quem vê Deus nunca mais teme homens. Chegou então o tempo de Ezequias, um rei justo, fiel, temente. Quando a Assíria cercou Jerusalém com centenas de milhares de soldados, quando as cartas de afronta chegaram, quando o inimigo zombou da fé, Ezequias rasgou suas vestes e buscou o Deus que reina acima de todos os exércitos. Isaías foi chamado, e com voz firme, declarou: Assim diz o Senhor, não temas, eu defenderei esta cidade. Naquela noite, o anjo do Senhor passou pelo acampamento inimigo. No amanhecer, 185.000 soldados estavam mortos. Isaías não era apenas profeta de juízo, era profeta de esperança. Ele viu o futuro de Judá, de Israel, das nações. Ele viu o cativeiro, viu a restauração, viu Babilônia, viu a queda dos orgulhosos, viu o remanescente, viu o Messias. Sim, foi Isaías quem descreveu Jesus com detalhes impressionantes, séculos antes do Natal, da cruz e da ressurreição. Foi ele quem anunciou: porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado. Foi ele quem declarou: o povo que andava em trevas viu uma grande luz. Foi ele quem proclamou: ele tomou sobre si as nossas dores. Foi ele quem viu o servo sofredor sendo moído por causa da nossa iniquidade. Foi ele quem enxergou a glória futura quando o lobo e cordeiro pastariam juntos. Foi Isaías quem revelou o Cristo antes que Cristo viesse. Mas toda voz que se ergue contra o pecado encontra resistência. Nos anos finais de sua vida, Isaías viveu sob o reinado de Manassés, o mais perverso rei que Judá já conheceu. Um homem que profanou o templo, perseguiu os justos e espalhou idolatria por toda a terra. Isaías se tornou alvo. Sua voz incomodava demais. Seu chamado era incômodo demais. O profeta que viu o céu seria perseguido por homens que amavam a desobediência. A tradição relata que Isaías foi preso, torturado e, por fim, martirizado de forma cruel, cerrado ao meio. Mas sua morte não foi seu fim, porque nenhum homem consegue calar uma voz que Deus levantou. Isaías vive ainda hoje, em cada capítulo que carrega seu nome, em cada promessa que aponta para Cristo, em cada profecia que se cumpriu com precisão divina e em cada coração que se rende ao Santo de Israel. Isaías não pregou apenas ao seu tempo, pregou a todos os tempos. Não falou apenas para reis, falou para o mundo. Não anunciou apenas juízo, revelou a salvação. Ele viu o trono e nunca mais foi o mesmo. E assim chegamos ao fim da jornada deste profeta que caminhou com fogo nos lábios e com a eternidade nos olhos. Mas a história dos profetas não para aqui. Porque depois da glória vista por Isaías, virá o lamento de um homem que carregou a dor de uma nação inteira. No próximo episódio conheceremos a vida, o clamor, as lágrimas e a coragem do profeta Jeremias. O homem que chorou enquanto Jerusalém caía. O profeta rejeitado pelos homens, mas precioso aos olhos de Deus. Isaías viu a glória. Jeremias sentiu o peso. E juntos revelam o coração do Senhor.